Bem-vindo, amigo internauta, este é o Esporte.com especial, pois tenho aqui na minha frente o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno. Tudo bom, Daniel? Tudo bem, gente. Obrigado pelo convite. Pode contar comigo sempre aqui quando for chamado. Aqui na nossa arquibancada para fazer as perguntas para o Daniel, ao meu lado, o editor-geral do portal O Tempo, Cândido Henrique Silva, um pouco mais acima, Felipe Ribeiro, redator do Jornal Tempo, e aqui atrás de mim, Thiago Nogueira, repórter do Jornal Tempo, Super Notícia e, claro, do portal Super FC. Vamos começar então com a pergunta do Cândido. Vai lá, Cândido. Daniel, primeiramente, obrigado aí por estar aqui com a gente. Eu queria te fazer uma primeira pergunta, é o que o torcedor está falando, é o que dá mais audiência no nosso portal. E o estádio do Galo? Vai sair? É o seu planejamento deixar o Atlético como presidente que começou a construir o estádio, o presidente que construiu o estádio? Olha, Cândido, eu até comentava há pouco tempo, eu nunca escondi, nós nunca escondemos que iríamos trabalhar o estádio, né? Acho que desde que o estádio, o planejamento de aprovação dele começou na prefeitura e começaram as especulações, eu sempre coloquei bem claro que um projeto desse demora 2 anos e que a gente iria trabalhar a aprovação do estádio, independente se fosse sair ou não. Isso aconteceu, está acontecendo, na verdade. A gente já tem um terreno também que será doado, mas somente isto. Então, essas semanas foi especulado muito na imprensa valores de investidores, que é uma mentira, né, que não é verdade. Quem me dera poder chegar para a torcida e falar, olha, conseguimos já investidores para construir um estádio, nós estamos falando de algo em torno de R$500 bilhão de reais, a gente não pode brincar com isso. Então, é um sonho, mas por enquanto nós estamos trabalhando somente o sonho, quer dizer, se conseguirmos investidores que sabem da potência da torcida do Atlético, sabem o que significa isso para a cidade, sabe que o local que foi escolhido foi, sem dúvida nenhuma, o local mais apropriado para ter um equipamento desse tamanho, digo em relação à mobilidade, em recuperação da área em volta, quer dizer, tudo nós trabalhamos muito bem. Só que eu não posso brincar de falar que nós vamos começar uma obra de 500 milhões sem colocar os investidores para apoiar o estádio. E mais hoje o estádio está em que pé? Não, vamos falar. O estádio hoje tem um projeto sendo aprovado e um trabalho que a gente... Que tipo de sociedade que nós vamos trabalhar com isso? Somente, quer dizer, hoje ainda continua num sonho, né? Está muito longe da realidade. Eu acho que a economia do país deu uma freada muito forte nesses últimos 6 meses e o mercado que a gente pensava em já ir atrás dos investidores, ele recuou. Quer dizer, eu não tenho dúvida que quem for parceiro do Atlético no estádio vai se dar muito bem, como todos os parceiros que a gente tem. Só que, primeiro, isso é um planejamento de 4, 5 anos. E segundo, que eu não vou começar, nenhum tijolo vai começar numa área dessa se a gente não tiver certeza que o estádio não vai trazer prejuízo para o clube, e sim lucro. A gente viu muita arena sendo construída aí e depois do funcionamento, a diretoria dos clubes que arriscaram receberam menos do que tinha o estádio. O Atlético quer ter um estádio para quando ele ficar pronto, falar assim, pronto, nós somos sustentáveis, o Atlético hoje está ganhando muito mais com ele do que sem ele. Você acha que pelo menos para o seu segundo mandato aí pode ser? Não, é que isso, não fala em segundo mandato não, acho que a gente tem que ser campeão de muita coisa para pensar em segundo mandato. Mas vamos tentar, vamos trabalhar, né? Esses anos a gente tem muita gente competente na diretoria que está ao lado auxiliando isso. Agora o Atlético tem a noção da importância que é ter um estádio próprio, né, Daniel? Em termos de receita, patrocinadores que vêm junto com o clube, name rights, são muitos benefícios que trazem para o clube, né? Sócio torcedor pode aumentar. Eu não tenho dúvida que eu acho que a torcida do Atlético é a que mais necessita do estádio por isso, porque ela é tão apaixonada que ela consome muito o clube, né? Então, assim, você está falando de vários shows, um calendário do futebol brasileiro que ainda traz muita insegurança para os dirigentes, não sabe quantas partidas você vai jogar, quer dizer, na semana você tem ali 2, 3 mudanças do que vai acontecer.
o estágio da segurança, quer dizer, é um planejamento que eu consigo ter a receita do ano todo, de ter segurança onde vai jogar, onde ali você vai ter a sede do clube, o acesso de todos os sócios. O Atlético hoje tem 2 clubes, que é um patrimônio imenso, que também, né, todos os nossos outros sócios ali vão ter atividade dentro do estádio. Então, quer dizer, muitas pessoas dizem, você acha que Minas Gerais tem 2 estádios? São Paulo está com 7. No Rio de Janeiro estão com 4, né? Claro que cabe um novo estádio aqui, e para mim o que interessa não é o outro estádio somente para o estado, para a prefeitura. O estádio do Atlético, acho que cabe o estádio nosso. Então nós vamos trabalhar. Agora, não é simples você fazer um planejamento desse valor e ficar brincando com investidores fantasma. O que aconteceu essa semana foi isso. Colocaram valores de umas empresas que não aconteceu. Não tem nem por que eu estar aqui mentindo e falando, não. Se eu tivesse falado, claro, conseguimos, seria uma honra poder falar. Essa pessoa reconhece o que é o Atlético e está sendo nossa parceira. Você está satisfeito com a Independência ou está conversando com o Mineirão desde que você assumiu? O que seria bom para o Atlético ir para o Mineirão? O que você exigiria lá da Minas Arena para o Atlético começar a jogar no Mineirão? Nós tivemos somente uma conversa com a Minas Arena, né? Eu acho que a Independência é a casa do Atlético. Eu acho que tudo Independência gira muito fácil, porque a gente está acostumado. Eu acho que Independência veio ontem, nós colocamos um valor bem razoável, né? E tivemos 12 mil pessoas, um calor de 40 graus, né? Com uma concorrência com um jogo televisionado ao vivo, e mesmo assim você tem um público. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, o Independência para um público de 20 mil pessoas, ele é muito tranquilo de ser trabalhado, e vamos trabalhar a Independência sem problema. Para públicos acima de 20 mil, a gente tem que sentar com a Minas Arena e realmente pensar nesse planejamento anual, que a gente não fez ainda, a gente não conseguiu ainda acertar valores, nem uma questão de conforto para o torcedor. Acho que avançou muito nos últimos jogos do Atlético no Mineirão, porque no último jogo já teve um conforto maior, você já começa a se adaptar com o estádio, né? Os valores também começam a ficar os valores que pensam no maior consumo. Tudo isso a gente está trabalhando, mas não interessa. O que eu queria deixar um recado é que é muito importante a gente trabalhar o sócio-torcedor. Acho que o que vai dar o norte para a direção é isso. Os diretores vão trabalhar o sócio-torcedor. Se a gente conseguir alcançar o número, e a torcida precisa disso, retomar o Galo na Veia Black e o Prata no número suficiente, nós vamos trabalhar a Independência e Mineirão com muito mais segurança. Então, quer dizer, é o torcedor que vai fazer trabalhar, não o contrário. Eu não vou forçar o torcedor a ir para tal lugar. E eles que vão dizer para onde que eles querem, que eles estão mais aptos a assistir as partidas. E quais são as novidades? O que vocês estão planejando para o sócio torcedor do Atlético, para ampliar isso, que parece que é um pouco limitado por causa do estádio? Não, mas assim, não é mais. Eu acho que assim, não tem isso. Eu acho que no caso do sócio-torcedor Prata, que nós atingimos números bem razoáveis, mais de 25 mil pessoas, eu acho que a novidade é, esse ano a gente começou a ter um número considerável de vendas na internet. Quer dizer, começou no final do ano passado, a Adriana Branco fez um excelente trabalho e nós começamos a fazer uma política de desconto para quem compra na internet para evitar fila, cambista e conforto, literalmente o conforto, a pessoa se planejar e tentar trabalhar esse portal, esse site. Para quem quer comprar jogos para a família ou para o ano todo, acho que isso que é o nosso desafio. E no Galo na Veia Black é de chegar a 10 mil pessoas, acho que um número de 10 mil, 8 mil pessoas no Black é um número excelente para o clube, vai ajudar bastante nas finanças do clube. Vamos trabalhar o maior conforto para esse torcedor e independente for Mineirão ou Independência, a meta está tranquila de ser trabalhada. Ô Daniel, o sócio-torcedor Black, ele é o sócio-torcedor que vai em campo, que acompanha o Atlético no dia a dia e que tem o dinheiro para investir ali nessa paixão dele, né? O que o Atlético planeja para ele, né, para o time, tipo de conquista, para cativar esse torcedor? Digo isso porque, vendo entrevista lá no Atlético Paranaense, eles têm o planejamento de serem campeões mundiais, por exemplo, que eles adiaram um pouco esse planejamento de ser campeão mundial. Você tem um planejamento desse fixo, assim, de títulos? O que em 3 anos, no fim do meu triênio, o que eu realmente quero? Vocês já têm isso? Vocês já sentaram? Pensaram nisso? Sem dúvida. Acho que antes de assumir você quer o Mundial. Acho que eu já assumi com uma responsabilidade e com um projeto já criado, né? Eu herdei um projeto muito bom, que é um time já classificado para a Libertadores
e com um time com um técnico espetacular, muito sério e com uma base muito bem montada. Então, quer dizer, o trabalho todo, nós estamos falando agora, hoje completa 2 meses, né? Literalmente são 2 meses hoje, foi feito o quê? Manter a base do time, que não foi fácil, né? Isso foi, porque a gente manteve a base inteira, agora, graças a Deus, a bola começou a rolar e vocês e todo mundo está vendo que a importância de você ter uma base, é muito mais fácil trabalhar uma base do que trabalhar um elenco novo. E com esse planejamento, é montar um time, que eu não acredito em favoritismo, eu acho que Libertadores, os jogos mais fáceis tornam os mais difíceis numa questão de segundos, né? Mas é isso, tem um competitivo para você ganhar uma Libertadores para você disputar o Mundial. Então, assim, o pensamento é único, vamos concentrar nisso. É claro que hoje, quem viu os treinos do Atlético nessas semanas, nós temos os 2 times reservas que parecia jogo da Libertadores. Quer dizer, um nível técnico muito bom e todo mundo querendo jogar. Estou falando do time titular, estou falando da porrada que foi você ver o elenco inteiro brigando. E isso deixa a gente muito satisfeito. Quer dizer, o time está ali preparado para o ano todo. Sabe que tem um calendário dificílimo, sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de ponta a ponta, você tem que ter o elenco querendo ganhar. Sabe que a Copa do Brasil vem junto com o Campeonato Brasileiro de novo, quer dizer, que é uma atrocidade. O time que está preparado para ganhar os 2 campeonatos, que a gente poderia ter ganho os 2 tranquilamente ano passado, ele tem que, querendo ou não, abrir um pouco a mão, porque o torcedor não consegue comprar os ingressos dos 2 campeonatos, porque os jogadores também são humanos e vão machucar e você perde um pouco o foco. Mas desde que a gente assumiu, o planejamento era, vamos manter a base, vamos fazer um time competitivo, porque a gente quer entrar nos 4 campeonatos esse ano para tentar vencer todos. E é claro que o Mundial é aquele gostinho que falta para a gente. Vamos trabalhar a Libertadores, porque é uma Libertadores diferente. A Libertadores eu acho com um nível um nível técnico maior, né, com uma chave também que tem que ficar muito atento, não tem que ter oba-oba, não tem que achar que está melhor, porque o desgaste é muito grande, os adversários são muito distintos da maneira que jogar e mais do que isso, todo mundo entra sabendo que o Atlético é um time extremamente competitivo e que vai se armar para tirar ponto nosso, então tem que planejar com muita cautela. Voltando um pouquinho no GNV Black, você acha que como está atualmente, chega aos 10 mil ou se tiver algumas mudanças, quando que você já planejou com a Adriana Branco, que está em cima disso, essas mudanças para o GNV Black? O vencimento é agora em abril, então nós estamos com mais ou menos certo tempo para poder trabalhar essa renovação. Então, acho que a gente tem que equacionar a questão dos valores, né? Eu acho que isso é uma questão muito tranquila. E saber trabalhar também a quantidade de jogos que serão feitos no Independência e no Mineirão. E a gente sente muita falta, a gente está detectando o seguinte, melhorar a comunicação com o sócio, porque os benefícios são excelentes, né? O programa é muito bom, só que falta ali, a gente está vendo, está fazendo pesquisa qualitativa, uma certa comunicação. A pessoa tem um galo na veia, só que primeiro, eu sou um deles, a única coisa que eu compro pela internet é passagem aérea. Eu sou um cara que eu não tenho paciência para ficar sem e ficar entrando. Quer dizer, e a gente viu que isso também, não sou o único não, várias pessoas têm um pouco de dificuldade de trabalhar isso. Quer dizer, é mostrar que ele tem centenas, tem milhares de benefícios que vai fidelizá-lo. Quer dizer, o programa está pronto, né? Isso, mas a comunicação acho que a gente tem que avançar. E detalhes, como por exemplo, o pagamento tem o cartão de crédito do sócio, quer dizer, eu sou da filosofia, eu gosto de andar com um cartão no bolso. Eu tenho meu cartão, e todos eu quero ter do Atlético, então eu tenho meu cartão, eu tenho galo na veia, eu tenho minha carteira de conselheiro, eu quero meu cartão de crédito do Atlético, então, assim, coloca uma coisa única, que a gente acha que vai facilitar a vida dele, e ele vai entender que ele passou o cartão para comprar cerveja, está lá o desconto, que chega a ser 50% da cerveja, vai comprar a passagem aérea, a milhagem que nós vamos colocar, a maior de todas. Ele vai poder entrar no campo e passar o próprio cartão. Eu acho que são isso que a gente tem que olhar. E que não depende só da diretoria do Atlético.
Então, a gente vai ver, vai aprofundar. Você tem um problema de cabeamento nos 2 estádios, que tem que ser solucionado para você colocar um atendimento melhor. Então, quer dizer, não é simples. Às vezes a gente faz um planejamento ali dentro, mas depende de uma série de parceiros que tem que ser Você construídos. acha que até abril está tranquilo isso? Não, em abril, com certeza, a gente vai definindo valor, vai definindo as promoções. Eu digo o seguinte, o avanço de alguns detalhes, como, por exemplo, essa do cartão de crédito, depende de tecnologia que é mais dos parceiros do que a nossa. Hoje as principais referências assim, no Brasil de sócio-torcedor são Grêmio e Inter, né? Que funcionam muito bem os programas de sócios dos 2 clubes. Vocês buscaram esse intercâmbio com eles lá, procurar informações para poder aprimorar o Galo na Veia? Claro, acho que Adriano, Marcelo, que trabalharam muito esses últimos anos, eles estudaram todos os tipos de sócios-torcedores. Só que existe uma peculiaridade. Em Minas Gerais é muito distinto. Né? Não estou falando de Brasil, estou falando em Minas Gerais, é muito distinto o torcedor atleticano. Você vai no Rio Grande do Sul, você pega um raio cortando o estado inteiro. Lá o torcedor, independente do ele só torce para a Grêmio e para a Internacional. Aqui não. Aqui você passou da metropolitana, você tem no mínimo 10 outros times que o torcedor ele confunde. Então não dá para você se basear simplesmente nisso. Eu acho que o primeiro motivo é isso. Vamos trabalhar o torcedor que quer ir a campo. Quer dizer, são esses 10 mil black, são essas pessoas que fazem o prata, com essa facilidade que você tem com a venda e com a compra de ingressos e os benefícios que as pessoas detêm aqui nesse raio. Depois, aos poucos, a gente vai trabalhando a busca desse torcedor que mora em Miami. E aí o fanatismo mostra, né? Que mora no Japão, que quer ajudar o clube de alguma maneira e quer sentir sócio. Mas primeiro a gente quer concentrar aqui porque é diferente, né? Um sócio do Flamengo nunca será igual ao do Atlético, que também não vai ser igual dos times do Sul. A gente tem que conhecer a nossa torcida. E eu não tenho dúvida, a nossa torcida é que todos os jornais, todas as pessoas que patrocinam falam a mesma coisa. A fidelidade do atleticano com o time é diferente, é muito maior do que os outros, né? A gente tem esses números e a gente tem o nosso orgulho porque realmente a torcida comparece quando é chamada. Então a gente vai focar nesse público que vive mais, que consome mais o Atlético. Daniel, e como que o Atlético chegou hoje a ter aí o 3º maior patrocínio master do futebol brasileiro, né? O do Corinthians está acabando agora, vai passar para o 2º maior em termos de valor, agora firmado com a MRV. Foi através disso também? É só resultado dentro de campo ou conta essa fidelidade da torcida, a organização do clube? Eu acho que os 3, né? Vamos falar assim, realmente o mercado mineiro é totalmente diferente do mercado paulista, né? Chega a ser assim, os números de quem trabalha com mídia paulista são infinitamente maiores. A gente tem esse prejuízo em relação, tanto Rio como São Paulo. Mas a vantagem é que tanto a CEMIL como o Vilma e a MRV, eles conhecem muito bem o mercado interno. Então isso facilita muito, né? Primeiro que são pessoas que fizeram uma aposta e já ganharam com essa aposta, né? E a gente pensar em todos os outros patrocinadores, eles têm uma coisa em comum. Depois que eles colocaram a marca na camisa do Atlético, as empresas todas melhoraram. Vocês podem buscar. Não sou eu que estou falando, isso é real. Coincidência ou não, porque é muito difícil você mensurar, isso acontece. Mas eu acho que o relacionamento que você coloca e a credibilidade do clube, isso conta bastante. É evidente que um patrocinador quer ver uma seleção internacional ali no seu treinamento, o patrocinador quer ver a marca dele em manchetes do mundo todo, quer dizer, o Atlético é uma vitrine de jogadores, então qualquer especulação de venda de jogador nosso, aparece a foto do jogador com a marca do patrocinador, o cara está lá em Milão, está vendo, aqui estão contratando tal jogador, estão especulando tal jogador. E isso a gente sabe disso, infelizmente a gente não pode cobrar mais caro, se a gente pudesse a gente cobrava muito mais caro, que a gente sabe que isso roda o mundo. E é no planejamento que nós falamos. Nosso planejamento para chegar no Mundial, a gente está planejando de novo para disputar um campeonato dessa magnitude. Então, quem investir, um investimento que tem retorno. Você está falando em planejamento, vai ter uma mudança agora no futebol, que é essa determinação da FIFA, a partir de 1º de maio agora, da proibição da participação de investidores no futebol. O Lucas Prata ainda foi, o ano passado, ainda foi contratado com a ajuda de um parceiro.
Como é que você tem pensado isso? Como é que o mercado vai reagir a isso? E como é que o Atlético vai reagir a isso se o Atlético vai ter dinheiro para bancar uma contratação inteira do Lucas Prato, por exemplo? Vai ter. Não, isso assim, é claro que a figura, tirar o investidor do futebol é muito prematuro. Ninguém tá todo mundo muito preocupado como é que será isso. Eu acho que o Atlético, e o Calil fez muito bem, o Atlético tem algo diferente da maioria dos clubes. A base revela muito e os valores das negociações, principalmente da base, eles têm uma porcentagem muito alta para o clube. Então, o retorno para o clube, não adianta só você vender. Você tem que vender e tem que ter um retorno interessante para o clube. Então, isso, independente do parceiro, que o que faz girar a máquina, a gente acredita que essa fábrica que o Atlético hoje se tornou maior, né? A gente está ali todo ano revelando 2, 3 e queremos continuar todo ano com 3, 4 jogadores com exposição mundial. É isso que vai trazer tranquilidade. O parceiro, o investidor, ele existe. Ele existe. Você tem centenas de empresários que têm participações da grande maioria dos jogadores e que o mercado faz com que os jogadores têm que rodar. Então, como é que você vai eliminar isso de um dia para o outro? Isso tem que ser muito pensado. Quer dizer, não tem como eu chegar, por exemplo, alguém que fala, olha, eu vou trazer tal jogador para você. Você vai falar não? Porque a FIFA falou que... Tá bom, eu quero. Ele tem participação do jogador, o jogador quer jogar no Atlético. Então, assim, vamos trabalhar. Eu acho que a FIFA vai tentar acabar muito com a figura daqueles que não investem realmente nos clubes, sabe? Que só fazem a transação. Acho que a intenção é essa. Mas tem que ser mais bem discutida. Como eu cheguei agora... Não tive oportunidade, mas eu queria sentar e discutir realmente se isso vai trazer ou não prejuízo para a gente. O cadastro está muito tranquilo, que quem manda é o presidente e quem faz o clube é a base dos funcionários do clube. Então não vai ter investidor que vai chegar no Atlético para montar e mandar na gente. Então, se quiser participar e ser parceiro, que traga os melhores para jogar aqui, que eles vão ter resultado. Do contrário, o Atlético segue normal a vida. Ô Daniel, a gente pediu para alguns internautas enviarem perguntas para a gente e a pergunta que mais chegou a gente foi relacionada à contratação de jogador, né? O torcedor gosta muito de novos nomes. Uhum. Há espaço ainda na Libertadores para contratação? O Atlético pensa em algum jogador para contratação? Eu acho que tem espaço para um jogador, né? Eu acho que e cada vez mais vendo os treinos e os jogos eu fico mais em dúvida se trazer um jogador pode melhorar ou piorar o elenco. Da qualidade do nosso elenco é muito boa, mas eu acho que o calendário pesado, eu acho que caberia sim, talvez mais um jogador. A questão Qual jogador? Não sei, nós temos que sentar com o Levi, né? Eu não posso falar, mas a questão toda é que você está num período de contratação, quer dizer, você tem uma janela que se fecha em março, então você tem que ficar atento com isso. Se eu pudesse escolher, estender a janela para deixar para contratar, ter mais tempo, seria muito melhor para o clube. Porque o time está bom, o time está inteiro, o time está completo. Mas a gente sabe do calendário, sabe que pode acontecer alguma baixa e precisar do jogador. E o Atlético tem uma vantagem. Isso o Levi deixa bem claro, e quem define é o técnico, né? A gente indica, a gente trabalha, o técnico define, e o Levi é muito parceiro com a diretoria, né? Ele leva a responsabilidade sobre isso. Para contratar alguém tem que ser titular. O Atlético não precisa, com quase 40 jogadores, testar jogador. Então, isso é uma coisa bem clara. Então é o seguinte, é diferente. Para a gente contratar, eu tenho que tirar um daqueles 11 que estão ali dentro. Então não vai ser qualquer um. Tem que ser um jogador que vai chegar e vai vestir a camisa. Eu acho que cabe pela extensão do campeonato e pela janela que nós temos. Quer dizer, estou falando daqui a 2 meses você para de receber as propostas e para de avaliar. E ao mesmo tempo, tem jogadores também que ainda recebem propostas do mundo inteiro que estão dentro do clube. A gente tem que trabalhar isso. Então, assim,
é pedir calma para a torcida, para assim, e isso que está sendo bom de ser avaliado, porque começou o campeonato, então você vê que o time está isso. E o torcedor tem que entender, às vezes tem um menino que está quase para estourar, você contrata alguém, se atrasa ali 6 meses a 1 ano daquilo. Quem que ia falar há 1 ano atrás que o Gêmeos seria o melhor zagueiro do mundo? Porque quem está jogando, você vai falar, o cara está fazendo partida que você fala. E se não tivesse oportunidade, se o não tivesse machucado, ou tivesse contratado um outro zagueiro, se o Otamendi tivesse ficado, talvez ele não teria estourado. Então, assim, tem que trabalhar. Eu acho que o time é isso, você tem a base para estourar, você tem jogadores que são a característica do Atlético que mais do que o nível técnico, são essenciais ali na questão moral do grupo, que trabalham coletivamente, e você tem os novos que a gente trouxe. Giovani, né? Voltou o Giovani, né? Do Danilo, vem agora o Prato, entraram outros jogadores no elenco ali que estão buscando o seu espaço, né? E o Atlético hoje trabalha com 15, 16 titulares, 16 pessoas brigando ali dentro e mais 30 querendo fazer parte desse grupo dos 16. Ô Daniel, você está valorizando muito o seu grupo aí. Você falou que o Gemerson é o melhor zagueiro do mundo e tudo mais. Mas a gente sabe também que não só você, mas outros clubes do mundo estão valorizando alguns atletas do Atlético, o próprio Gemerson. Até você falou de internauta, eu recebo pela mensagem também. O Marcos o Carlos, que dizem ter proposta do Shakhtar. O Atlético pode perder jogador no meio da Libertadores também? Acho que da mesma maneira que eu vou atrás de jogadores para serem titulares, é claro que dependendo da proposta, você vai perder. Você perguntar o meu desejo, que eu fiz até hoje em todos os segundos que trabalhei, não vendo ninguém. Então, assim, peraí. Eu acho que o planejamento é para ganhar um campeonato como a Libertadores, então eu não vou brincar de trocar, eu vou manter. Só que futebol, infelizmente, não é assim. Chega uma proposta que vai muito na cabeça do jogador, que realmente o momento está certo, que você tem peça de reposição que não vai afetar a qualidade do grupo. Então você pensa no time A, no time B, se tiver o risco de perder, já tem que estar 2 passos na frente para formar alguém que vai entrar, e aí eu estou dando continuidade a um trabalho. O Atlético perdeu grandes jogadores nos últimos anos e continua ganhando. Quer dizer, isso não é Atlético, não. O Barcelona faz isso, o Real Madrid faz isso, o Bayern faz isso. Né? Quer dizer, você vai fazendo rodízio, mas já está sendo mantida a base e aquilo vai ser. Não tem como você chegar a uma proposta que vai melhorar a situação do clube, que vai poder fazer novos investimentos, você tem que avaliar. É isso, porque senão nós vamos ficar com jogadores jogando com 40 anos. E hoje você tem uma proposta na mesa para algum desses jogadores? A proposta do Atlético eu tenho para quase todos. Então, assim... a gente proposta mesmo ou mais sondagem? Não, sondagem, se eu for contar aqui, eu tenho 50 por dia, né? Mas propostas chegaram, propostas oficiais para muitos jogadores, entendeu? Chegaram, realmente tem muito interesse. Que isso eu falo com orgulho, que é bom, né? Às vezes o torcedor não sabe, fica assim, você está devagar. Eu falo, gente, a quantidade, eu estou preocupado porque o meu elenco quer jogar aqui e tem essa valorização. Mas chegaram a... Pode falar para quem? Não, mas aí você... Aí se eu esquecer algum jogador aqui, eu vou estar sendo injusto. Então. Não, você pode considerar aí os 11 titulares, mas uns 7 no banco de reserva aí. Talvez Até o Vitor, presidente. Chegou proposta para o Vitor também? Claro, esse cara daqui. E assim, nesses dois... O Vitor, eles estão disputando ali, né? Qual o santo que vai dar lugar para ele, né? Proposta do céu. Tipo, proposta da Europa, proposta da China, proposta do Oriente Médio, cheio de tudo quanto é lugar. Eu não dei corda, sabe? Assim, eu não... Chegou, você... Para mim, eu não fiz questão de ficar vendo o idioma, nem o timbre, não. Não, acabou, não vai levar, assim, vamos tentar segurar. E isso vem muito dos jogadores também, né? Eu acho que os jogadores querem ficar, né? A maioria, assim, trabalhou muito isso. Eu quero me valorizar no clube. Então não teve isso de tô querendo sair. Quem saiu foi porque realmente não teve como segurar e por outros motivos.
O grupo que ficou não avaliou a proposta. A primeira questão do empresário, ele vem com você com o quê? Olha, eu tenho tal proposta, o jogador quer ir embora. Aí você tem que balançar. Não teve isso. Teve isso com pouco. Como é que foi a saída do Tardelli, Daniel? Ele chegou para você e pediu abertamente, eu preciso sair agora. Como é que foi isso? No primeiro dia que eu assumi, ele teve uma conversa muito franca e falou comigo, olha, eu estou com quase 30 anos, eu preciso de fazer minha vida financeira, tem uma proposta irrecusável para mim da China, valores astronômicos, eu queria que você avaliasse e já dediquei muito ao Atlético, conquistei todos os títulos, né, a gente é notório, né, o que ele fez e que avaliasse. Aí desde esse primeiro momento, que foi o primeiro dia, eu conversei muito com ele, falei, vamos disputar mais uma Libertadores, eu acho que tem espaço, deixa eu tentar negociar para você ficar mais um semestre, um ano, e tentei a todo tempo fazer essa negociação. Forçou a barra para sair, assim? Não chega a forçar a barra, eu acho que as coisas têm que ser muito transparentes, né? Chegou um momento que realmente não tinha possibilidade dele ficar mais, quer dizer, o que eu tentei foi deixar ele mais um ano e que não arrumasse esse prejuízo para ele perder essa proposta, mas que tivesse uma transação envolvendo talvez outros jogadores, mas fui tentando adiar ao máximo para que aquela pressão inicial se encerrasse. Não teve jeito, chegou quando o time reapresentou, nós tivemos uma outra conversa que falou, olha, eu não estou à vontade, coincidiu que o presidente do clube estava em São Paulo, chinês, e também, né, quem levou o Cuca estava também, estava uma pressão muito forte, e eu não queria também ficar com esse problema, com um grupo tão bom para começar um campeonato. Assim, chegou no meu limite também, que eu falei, olha, eu quero contar 100% com quem está aqui, eu não quero trazer qualquer incerteza para o grupo. Então foi uma saída tranquila, acho que foi. Financeiramente foi bom para o Atlético, foi dentro do esperado, ajudou no que estava precisando? Esperado nunca, porque você vendeu um jogador titular da seleção brasileira com a qualidade do Tardelli, não há dinheiro que vai pagar isso, porque você não consegue contratar um cara do mesmo nível. Então, são essas questões. E é diferente com um jogador de 30 anos, no mercado do futebol, ele é um contrato diferente do jogador de 20. Então, assim, o jogador de 20 vale muito mais. 18 vale mais ainda. Quer dizer, os valores são, a nível de quem da qualidade técnica, eles não são compatíveis. Vale muito a idade. Então, por isso eu queria manter ele no elenco, porque para mim ele é excelente de ficar. Mas vai chegar, você tem que respeitar também um atleta. Vai chegando nessa hora que ele tem uma proposta, e eu acho que mais do que o investidor, a gente discutir isso, né? Qual que é a garantia do meu contrato? Porque na hora que você vai renovar, na hora que você vai fechar o contrato, você é muito cobrado, você investe muito naquele momento. E você tem uma fragilidade hoje do mercado chinês, que realmente está atrapalhando a realidade do nosso, porque o empresário chega direto no jogador, faz uma proposta no jogador, e o clube ali, que trabalhou o jogador, que cuidou do jogador, que valorizou o jogador, está sendo em segundo plano. O clube tem que ficar em primeiro plano. Você não considera isso um aliciamento, não? Ir direto no jogador? Aí uma coisa que até o torcedor sim. pergunta bastante, essa questão do Cuca como pivô dessa negociação, que até chegou direto para o Tardelli, ficou alguma rusga aí ou não chegou a tanto em relação ao Cuca? Não chega a ter uma rusga não, mas assim, é o preço, né? Você tem um treinador que foi campeão aqui, que conhece o seu elenco, e que o chefe dele é um multibilionário, que para ele não importa valor, ele quer montar o time dele, que estão começando no futebol. Então, quer dizer, é uma concorrência ali desleal. Vale muito dessa estrutura que você dá para o seu time. Você pagar em dia, você manter um CT de primeira, você dar uma segurança, mudar um time competitivo, aí os jogadores se qualificar. O Cuca pediu outro jogador do Atlético, além do Tardelli? Chegou a conversar alguns outros jogadores, Quais? mas
Mas assim, foi uma conversa muito, foi uma conversa tranquila, né? Levou o Tardelli e Carlinhos Neves, tá bom demais. Ô, Daniel, falando só um pouquinho ainda da negociação do Tardelli, é porque teve uma questão que mobilizou também muita gente na internet, né, dos nossos leitores, que é a questão do Montijo. O Montijo disse que nunca jogaria no Atlético. O Montijo foi um desses jogadores que você falou que o Atlético tentou encaixar na negociação? Não foi isso, porque quando começou a discussão do time do Cuca, ele perderia um dos brasileiros. Então foi oferecido para a gente ali dentro da transação um dos brasileiros que jogariam ali. Então isso tornou público e ficou muita discussão de qual jogador que seria. O Atlético poderia escolher ou o clube chinês não falou, chegou olha, nesse tem o Wagner nível. Love, Não chegou nesse nível de escolha. Então assim, e aí sofreu muito isso. Tanto o Aloysio como o Love e o Montijo começaram a ser questionados se poderiam vir com o Atlético. Acabou que a negociação foi para outro rumo, não ficou atrelada a esses jogadores. Então, por isso que chegou a ter essa declaração. Eu não acredito que o Montijo tenha falado isso. Ele postou no Twitter. Ele postou no Twitter? Tá bom, então já é bom saber que realmente não vai jogar. Mas assim, chegou a especular isso e não é o treinador que ele definir. Era realmente uma questão evidente. Eles iam perder e para o chinês era mais fácil, como ele ia ter que perder querer colocar na transação. Não aconteceu. Daniel, foi claro aí que a política do Atlético hoje é de renovação de jogadores. Teve alguns jogadores renovados em dezembro, tem alguns outros também para o vencer agora nesse semestre. Pelo fato do Atlético ter vencido a Libertadores, ter conquistado grandes títulos recentemente, a Copa do Brasil, os empresários têm se aproveitado disso, de certa forma, para pedir mais. Eu tirei o time da fila e tem que receber mais. Na hora de renovar, conseguir renovação com esses atletas deles? Não, está super dentro do comum, né? Eu acho que o Atlético foi campeão. É evidente que você tem uma valorização do seu elenco. Uhum. Então tá muito pelo contrário, viu? Eu acho que teve muito empresário que olhou lá do clube também, muito jogador que olhou lá do clube, que realmente optou ficar e foi super tranquilo, a renovação, estão sendo todas as renovações muito tranquilas de ser trabalhadas. Então assim, isso foi uma parte muito positiva, uma surpresa que eu tive que foi muito bem trabalhado. Na questão de renovação, obviamente, 3 jogadores aí que não tem como citar. Primeiro vamos falar do Dátulo, que fez uma ótima partida ontem, e do Rafael Carioca. Como que o Atlético está avançando em relação à renovação contratual desses jogadores, que eu sei que você quer? Tempo a tempo, né? Os dois têm um contrato até julho, o Dátulo tem certeza que é até julho. Os dois já são agosto. O Rafael é agosto, final. Então é tranquilo, assim, a gente... Já teve um contato, assim, direto com o empresário para conversar sobre isso? Eu não tive ainda com nenhum dos dois empresários, porque eu tenho tempo, como eu disse, né? São 60 dias apenas, a gente viu com prioridades, né? Não dá para ficar antecipando um problema ou uma solução, foi prioridades. Vamos chegar, vamos sentar e tá aí, os dois jogadores são titulares, estão ganhando o seu espaço, volta a dizer, né, não é por acaso que os dois jogadores estão ganhando espaço, tem potencial para ganhar espaço e apareceu oportunidade, quem está lá dentro vê isso, né, vocês estão lá dentro, vocês veem também, você vê como é que tem potencial. Então, assim, tá super tranquilo de ser trabalhado. Não estou tendo dificuldade, não. Situação do Guilherme? O Guilherme machucou, né? E a gente tem que aguardar agora. Ele sai do tratamento. Não vou ser leviano de dispensar ou fazer um novo contrato com o jogador que participou de uma nova lesão. Falo para todo mundo que, mas mudou a situação, não, continua a mesma, a gente continua com o desejo que o Guilherme continue no elenco, né? A gente acha que não foi isso que mudou a cabeça do Leviro, do Maluf, a minha,
agora não vai. Não, acho que é esperar a recuperação, torcer para que se recupere o mais rápido possível e no jogador diferenciado que interessa para a gente. Então vamos esperar com o tempo. E isso, a vida ensina demais. A pressão foi tão forte, tão forte, tão forte que infelizmente machucou. Quer dizer, vamos esperar, tem contrato, ele tem contrato também até final de março. Quer dizer, está na prioridade, né? Está chegando, né? Mas vamos esperar, acho que a recuperação dele agora deve se não estou me engano, mais 2, 3 semanas, você começa a ter um resultado melhor. Apesar do número de lesões, o Guilherme sempre volta, né, já com condições de jogo, então a gente vai aguardar. Questão de valores aí, essa contratação, dessa renovação do Guilherme, falam que ele teria pedido um valor muito alto, falam 400 mil, eu sei que você adota essa postura do Maluf de não falar valores, se quiser falar, pode falar, claro, que teria pedido muito, que o Atlético tentou manter o salário dele no nível que está agora e com alguns bônus, teria proposto para ele alguns bônus. Como que ficou essa conversa em relação ao salário mesmo? Ela não chegou a ser efetivada, realmente a gente estava num processo de conversa quando teve a lesão. Então, assim, chegamos nesse nível de detalhes. Eu acho que a questão do Guilherme, a família do Dr. Belo Horizonte, né, são daqui, ele tem uma situação, ele tem algo que eu acho que é muito dele, que ele conquistou a torcida, né, isso é muito importante para o atleta, né, que a torcida gosta dele, que ele mostrou um futebol de extrema qualidade ano passado, foi o melhor ano dele no Atlético. Então, eu acho que esses motivos, eles pesam mais para uma negociação financeira do que simplesmente o valor, né? Como eu disse, não é política minha, não. Eu acho extremamente desleal uma pessoa chegar e ficar falando de valor. Você imagina se a Laurinha chega e fala, vou falar dos valores aqui agora porque um concorrente quer levar. Isso eu acho que é questão ética mesmo, não se coloca, não se expõe a pessoa. A pessoa tem família, a pessoa tem objetivos financeiros, que você vai colocar uma situação dessa, fica muito mercantilista. Eu acho que tem uma valorização do jogador como grande base, e essa valorização a gente acha que é justa e é tranquila para renovar. Sabe? O futebol mineiro viveu uma rivalidade muito grande de presidentes na era Perrella e Calil, né? Como que vai ser essa relação Gilvan e Daniel? O Gilvan já disse que te conhece há muitos anos, até pela relação que ele teve com seu pai, uma relação muito boa. Como é que vai ser essa relação? Vocês já conversaram depois que você tomou posse? A gente sempre conversa. Eu acho que o Gilvan é uma pessoa muito do bem, um profissional, um procurador muito sério. A rivalidade vai existir, né? Sempre vai existir, né? As brincadeiras, a provocação. Isso é o que alimenta o futebol, né? Ainda mais para o atleticano, né? O atleticano, a gente faz questão disso, né? É do dia a dia. Claro que com muito respeito, mas o interesse do Atlético, eu vou defender o interesse do Atlético, tem as suas consequências. E o Gilvan vai defender o Cruzeiro também. Então, até que nível que isso vai chegar numa concordância ou numa discordância, vai ser muito do tema, mas a gente não pode esquecer, né, como que o futebol, como se ganha campeonato, como se ganha clássico, como é que se trabalha. É cada um defendendo o seu, e nós vamos fazer esse trabalho que não acho que não é de presidente. Eu acho que é institucional o clube. Você tem que saber o tamanho que você é e defender. Ô Daniel, você pegou o clube, né? O clube num momento muito, muito complicado financeiramente, né? Aquele momento até com disputas judiciais ali, com determinações da justiça e tudo mais, bloqueio de verba. Queria que você comentasse para a gente como que foram esses primeiros dias como presidente do Atlético. Falar principalmente do que passava assim, na hora que você acordava, no seu anseio, assim, tipo, vou acordar, vou ter que fazer isso, e nada acontecia. Tentaram vender uma crise maior do que estava acontecendo, né? A questão do Atlético, que foi público, foi o seguinte: o Atlético teve um acordo que foi assinado por 2 ministros e que estavam com bloqueio das receitas.
Só que esse acordo, até ser promulgado, ele demorou 6 meses. Então você imagina qualquer empresário ter as suas contas, você poder mexer nas suas contas, você poder pagar a lavanderia dos uniformes, pagar a comida da base, porque você não conseguia mexer. E os recebíveis do clube também não chegavam. Então, eram questões básicas. Onde o Atlético tinha crédito, que todo dia que alimenta a máquina, não chegava mais, porque estavam recebendo ali ofícios da Justiça Federal travando a máquina. Isso traz uma insegurança, isso literalmente fecha o clube, você não consegue trabalhar e a preocupação nossa era, eu estava entrando 2 de dezembro num momento de contratação, no momento de você trabalhar o elenco. Então assim, nós fizemos um mutirão ali, o Dr. Rodolfo Gropo, o Lázaro Cancho foram para Brasília, o Sérgio Câmara também foi, e nós plantamos e ficamos trabalhando isso, porque o estrago de ter uma conta bloqueada em dezembro e em janeiro iria repercutir um ano todo. Uma vez que nós desbloqueamos, a máquina voltou a funcionar. É claro que não é de um dia para o outro. Você ainda não regularizamos tudo, porque você tem que ir atrás de todos os credores, tem que explicar o que aconteceu, tem que mostrar, né, um caráter jurídico, mostrar para o financeiro de vários o que aconteceu, porque também o financeiro não entende por que está acontecendo com o clube, e você vai voltando o trem para o trilho naturalmente. Não tentou se vender isso ou tal, que na verdade foi bloqueado, né? Ficou 6 meses com essas transações todas, quer dizer, nós vamos ver com o oficial de justiça no final do campeonato. Quer dizer, por quê? Porque isso desconcentrou muito a diretoria. Eu admito que nós gastamos muita energia com isso, graças a Deus, porque precisava de solucionar e agora está voltando ao normal. Para terminar com boataria de Twitter, Facebook e outras coisas, o Atlético pagou todas as premiações para os jogadores ou ainda falta pagar? Não, sempre tem um resquício de alguma coisa que você vai negociar. A questão é que hoje você tem 90% de tudo que foi decorrente a esse processo que está em dia, e a conversa com os jogadores está muito tranquila, eles sabem que estão recebendo e está voltando. O que falta? Como disse, não vou entrar, mas falta detalhes que no seu planejamento financeiro da sua festa de aniversário, falta só o pagamento da cereja ali. O resto, tá tudo em casa, tá tudo dentro. É premiação da Libertadores que falta? Cereja? Não é só essa premiação. Nós vamos pegar a Libertadores de 2015 agora. O dinheiro do Tardelli já entrou em conta? Já foi uma transação que foi bem sucedida, não teve diferente do Bernard, não teve bloqueio, não teve nada não. Daniel, entrando um pouco em polêmica, e é muita coisa que os internautas também perguntam em tom jocoso, mas no fim eu acho que é uma boa pergunta. Mandaram perguntar assim, pergunta, e o Anelka? O Atlético entrou com alguma representação na FIFA contra o Anelka, contra empresários do Anelka? Como que é essa situação? Olha, foi uma participação mais do Calil, direto com a Anelka, mas eu acho que o Malu foi muito rápido, e o Alexandre também, de desmistificar a boataria, né? Foi feito com o jogador, o irmão do jogador aceitou as condições, foi feito, e o jogador não apresentou. Mas existe alguma ação na FIFA? Não chegam eu realmente não sei, porque como essas ações elas devem ter sido imediatamente, eu não sei se chegou a ter essa ação, mas a vantagem é que a sorte que o departamento é muito organizado e tinha as provas de tudo que ocorreu, quer dizer, estava tudo pronto e são detalhes. Quer dizer, vou falar a situação do Prato, que é muito parecida. Estava tudo certo, só que faltava um detalhe, uma assinatura. Contrato redigido, acordo, tudo certo. Então, o que acontece? Os presidentes ficam muito reféns do processo burocrático, porque, primeiro, antigamente, vocês da imprensa demoravam 2, 3 dias para saber qualquer coisa. Hoje, vocês já sabem, estão na frente do clube, às vezes você tem
o interesse do empresário do jogador chega antes da empresa do que próprio no clube, e isso atrapalha uma transação, e muito, porque você vai nos concorrentes também fazendo todo o trabalho, quer dizer, os jogadores do nível da ANEEL, que tal, você vê que atrapalha. Imagina jogador que você está com uma contratação, né, num jogador que está na Ásia, que esteja na Europa, que esteja na Rússia. Aí você tem a questão dos contratos também, que tem que ser rápido, isso uma tradução não é fácil, por isso que é bom o presidente, o diretor ir pessoalmente para tentar eliminar todos os detalhes, e ao mesmo tempo você tem desistência no meio do caminho. E existem desistências, a pessoa que vai, ela chega, não, peraí, pensei bem, e como não está tudo assinado, não tem garantia ainda, então aconteceu foi isso. Eu acho que o jogador não apresentou, né? O tempo foi passando, e depois eu estou te contratando, a primeira coisa que você tem que declarar é a sua palavra. Então, deixa de dar a palavra para o clube, o presidente, e dá a palavra público, coloca você, olha, estou chegando, tanto é que do futebol acontece muito isso. Às vezes o contrato ainda, o exame médico ainda não está pronto, o contrato não está pronto, mas o jogador está lá, vestiu a camisa, deu a declaração, que é aquela segurança. Porque também fica a responsabilidade do jogador. Peraí, você trocou de clube, você anunciou, você vestiu a camisa, o que aconteceu? Então são artimanhas do mundo da bola que infelizmente acontece. Não tem como, qualquer jogador hoje, né, com a rapidez da informação, ela explode o mundo e é dado como certo. Te ver, tá? Eu tô vendo, todo dia eu vejo um jogador anunciado por um clube e fechando com outro, todo dia. Todo dia você vê a transação e tal, e não é que o presidente não esteja trabalhando, é que teve alguma coisa no processo ali que desviou. E se fosse para anunciar, infelizmente tem gente que... Falar nesses desvios, né, que acontecem às vezes em negociações. O Atlético ano passado, o jogo estava muito valorizado por conta da seleção brasileira, teve propostas do exterior, o Atlético não vendeu, segurou achando que depois da Copa ainda ia conseguir um pouco mais de dinheiro na transferência. O Atlético se arrepende de não ter vendido o Jô naquela época? Não, de forma nenhuma. O Jô era titular da seleção brasileira. O Jô era o artilheiro do clube, o time que acabou de conquistar uma Libertadores e estava totalmente em forma. Então, assim, é o preço que se paga, né? É o que eu estou dizendo que agora que a política de não vender ninguém, ela pode prejudicar lá na frente, mas é o que eu acredito. Acho que o momento é de segurar, o momento é de ver o time jogando. Ele tem mercado ainda? Claro, um centroavante daquele tamanho, com o histórico dele, canhoto, e que encaixa em qualquer clube. Mas o Jô também foi essa questão. Tive uma conversa com ele, falei, Jô, você, para mim, pode ser titular, depende dele ser titular. Qualquer time que ele vai entrar, ele pode ser titular. Ele tem futebol para isso, já mostrou mais de uma vez. Mostrou isso tanto no Atlético, no Inter, na seleção brasileira também, que se tornou, né, titular em algumas partidas. E cabe a ele. Está treinando bem e é isso. Mercado, eu acho até que a questão de centroavante não é do Jô. Eu acho que depois da Copa do Mundo, você literalmente viu que teve uma desvalorização dos jogadores brasileiros, uma valorização dos jogadores de países vizinhos, nítido isso, os clubes buscando mais os jogadores vizinhos, e principalmente na questão dos centroavantes, você vê ali um certo abalo, né, do reflexo que foi a Copa do Mundo. Então não é a questão do jogo, acho que é a questão do mercado, realmente ele está enxergando outras maneiras de jogar. Então, assim, então é algo que veio a Copa América agora também, veio eliminatórias, muda também de uma hora para outra. Basta mostrar um elenco de sucesso, que todo mundo muda as ideias. Se a Argentina tivesse feito aquele gol na Copa do Mundo, a escola alemã já não seria a famosa escola que todo mundo ficou vendendo, que é o futuro do futebol. Já seria de novo os latinos, mais uma vez, com futebol arte, com raça, que estaria prevalendo. Um detalhe, era um gol que faltou ali que mudou a teoria do futebol mundial. Questão até desses jogadores, falando também do André e do Emerson Conceição, como é que está o mercado para eles, sendo que eles voltaram a treinar, o André, por exemplo, até já fez gol em jogo treino. Mesma situação, fazem parte do grupo, estão treinando bem, estão buscando o seu espaço ali e como outros jogadores
nós não estamos assim, ninguém está desesperado para vender ninguém, não estão rifando o jogador e nem colocando, não. A gente quer ficar agora muito atento que desse grupo nós temos que extrair os melhores para serem titulares. É só essa. Então, assim, aí está a cargo da comissão técnica avaliar. Tanto é que eu elogiei o treino, somente dos reservas, que é isso. Há uma disputa sadia para fazer parte do elenco. O que eu quero é isso, é que o time chega lá e mostre futebol. Então, agora, o mercado, com calma, vamos avaliar, ninguém vai fazer loucura de ficar vendendo jogador. Daniel, tem uma pergunta que o torcedor sempre gosta de fazer com relação à camisa, o novo uniforme para a próxima temporada. Eu queria te perguntar primeiro como é que tem sido esse relacionamento com o novo patrocinador, o fornecedor de material esportivo, porque o anterior teve um problema de entrega e tudo. Como é que tem sido a venda de camisas do Atlético e qual que é a previsão para a troca do uniforme para a próxima temporada? A gente está avaliando isso semanalmente, porque você já tem um jogo da Libertadores que é no meio de um carnaval. Então o lançamento também poderia ficar prejudicado, porque está um período de festa no país. Então a gente está avaliando, né? Não quero deixar uma data exata porque realmente não fechamos isso com a Adriana, mas provavelmente a gente espera que antes do primeiro jogo da Libertadores aqui em Belo Horizonte, a gente já tem um lançamento, já com fornecimento também garantido. Às vezes a culpa nem é do fabricante. Você vê que o Atlético conseguiu trocar os patrocinadores. Então, a fábrica também tem que se planejar, fechar, e às vezes um modelo de camisa, às vezes até o patrocinador muda um pouco de como vai ficar nesse modelo. Então, você tem equipes, né, de profissionais excelentes que trabalham isso para não ter falha, né? Às vezes o patrocinador fica ansioso com isso, mas não é simples você mudar a marca na camisa. A gente quer também trabalhar isso antes da estreia aqui na Libertadores em Belo Horizonte. A gente já tem que ter com o modelo, com o lançamento. Bom, com isso então a gente encerra a nossa rodada de perguntas, a nossa arquibancada aqui. Claro, agradeço ao Cândido, ao Felipe e ao Thiago Nogueira. E obviamente agradeço a você. Finalizando, claro, com aquela coisa de praxe, fala o que você aprendeu nesses 2 meses como presidente, está certo que você já estava lá dentro como vice, e mande um recado para o torcedor aí para a gente encerrar essa entrevista. Eu vou agradecer ao torcedor, porque está sendo muito bacana a receptividade na rua e o apoio que a gente tem, e eu não posso dizer nada. Nós colocamos, né, enchemos um estádio num jogo amistoso, e ontem, um jogo de 40 graus, com a televisão aberta, a gente teve lá quase 12, 13 mil torcedores. Eu acho que o recado é esse, que o que só está faltando é o torcedor, né, renovar o galo na veia, comprar mais galo na veia e prata em campo. O resto deixa com a gente. Tá certo. Muito obrigado, amigo internauta. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.